A paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia. E olha, já estamos com a nossa apostila nova, é isso mesmo. Já gravei uma aula para vocês dela. Nós estamos estudando neste mês epístolas gerais e Apocalipse. No próximo mês de abril, estaremos estudando teontologia. É isso mesmo. Vamos dar início à teologia sistemática. As nossas apostilas estavam um pouquinho atrasadas, chegaram, mas olha só que coisa mais linda! As epístolas gerais. Eu não vou ler mais essa parte, porque a gente falou sobre elas na aula passada. Nós paramos na aula passada na carta aos Hebreus e hoje nós vamos dar início à carta de Tiago. Para você que é meu aluno e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Nós estamos sempre postando no canal da nossa igreja AD Missão para o Mundo. Lá você pode assistir lives, podcasts, os cultos, tudo que você quiser, nós temos ali pregações, estudos, batismos, santas ceias, tudo que acontece na nossa igreja, nós estamos postando ali no nosso canal. E, inclusive, as nossas aulas de teologia. Então, se inscreve no canal, dá um joinha, né? Dá um like para que o nosso canal cresça e a palavra de Deus se espalhe para muito mais pessoas. Se você não é meu aluno, mas tem gostado da aula, dê o joinha aí, coloque algum comentário se você quiser e nos ajude, tá bom? Então, vamos dar início. Nós estamos na página 7, carta ou epístola de Tiago. A carta de Tiago é um livro prático do Novo Testamento, focando na aplicação da fé no dia a dia. Muitas vezes, a carta de Tiago é conhecida como Provérbios do Novo Testamento. Ela enfatiza que a fé verdadeira produz ações, abordando temas como sabedoria, controle da língua, perseverança nas provações, justiça social e a relação entre fé e obras. É muito boa essa parte. Eu tenho certeza que você vai gostar. Quem é o autor? O autor da carta de Tiago se chama, né, no caso aqui se chama Tiago, isso é lógico. Mas o autor, algumas pessoas têm dificuldade de identificá-lo porque existem 4 Tiagos nas Escrituras, né? Dos 4 indivíduos identificados como Tiago no Novo Testamento, somente 2 têm sido propostos como autores desta carta. Um seria o Tiago, filho de Zebedeu, que é o irmão de João, e o outro Tiago seria o meio-irmão de Jesus. Está escrito em Mateus 13:55. Para você que está ouvindo pela primeira vez que Jesus teve mais irmãos, sim, Jesus teve mais irmãos. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 55. E no 56 diz que Jesus também teve irmãs. Se você não crê, é uma pena, mas a palavra usada ali não é primo nem prima, é irmão mesmo, irmão de sangue. As escrituras afirmam que Tiago, irmão de João, foi martirizado em 44 depois de Cristo, isso está em Atos 12:2, ou seja, então não pode ser o Tiago, irmão de João, porque ele foi morto muito no início, lá em Atos 12, versículo 2, já mostra que Herodes mandou matar Tiago, prender a Pedro e ainda maltratar alguns outros discípulos. O tom de autoridade evidente na carta não apenas elimina os outros 2 Tiagos, como aponta para o irmão de Jesus, que veio a ser líder conhecido da igreja em Jerusalém. Tem aqui os textos bíblicos muito importantes até para você acompanhar. Eu vou ler 2, que é o apóstolo Paulo. Quando ele se converte, ele tem ali um encontro justamente com Tiago, o irmão do Senhor. Isso está em Gálatas, no seu capítulo 1. E o versículo 8, eu achei muito importante ler para vocês entenderem esse relacionamento, essa pessoa que é o irmão de Jesus, que estava presente ali em Jerusalém já na época da conversão do apóstolo Paulo. Gálatas 1, versículo 18, diz assim: Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém
para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Tem um outro texto também, que é Atos 12, 17. Só esse, e aí a gente encerra, para vocês verem direitinho. Atos 12, versículo 17, que diz: E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Aqui esse texto está se referindo a Pedro. É o mesmo capítulo 12 que fala sobre a morte de Tiago, irmão de João, fala sobre a prisão de Pedro e que a igreja fazia contínua oração por ele. Então o anjo vai, libertam, ele chega até a casa de Maria, mãe de João Marcos. A moça o atende e ele diz para que façam silêncio, avisem a Tiago, que era o líder em Jerusalém, e ele então se retira. Para que vocês entendam o quanto Tiago era um personagem importantíssimo ali naquela época em que a igreja estava no seu início. E ele era o pastor, presidente na igreja em Jerusalém. O local e a data: Jerusalém, por volta de 44 a 49 depois de Cristo. Os destinatários da carta de Tiago, ele coloca que são as 12 tribos da dispersão, ou seja, hebreus que estão dispersos, sendo perseguidos. Por isso que ele usa o termo 12 tribos, porque ele está se referindo, ele está dizendo assim, a minha carta é enviada para hebreus, para judeus, israelenses ou israelitas, que estão dispersos. Dispersos como? Sendo perseguidos, espalhados pelo mundo. Isso está em Tiago 1, versículo 1. Ou seja, cristãos judeus que viviam fora da Palestina e enfrentavam perseguição e pobreza. Quais são os temas principais da carta de Tiago? Primeiro, fé e obras. Tiago 2, do 14 ao 26. A tese central é que a fé sem obras é morta. Tiago não contradiz a salvação pela fé de Paulo, mas enfatiza que as obras são a evidência de uma fé genuína, não a causa da salvação. Essa parte é tão importante, tantas pessoas não conseguem compreender. Alguns acham até que Tiago e Paulo estão se contradizendo, mas não estão. Veja que eu coloquei aqui de forma bem categórica. Tiago não contradiz a salvação pela fé de Paulo. Esse é o ponto. Paulo diz que a salvação vem pela fé. E Tiago confirma. O que Tiago diz é que depois de salvo, eu preciso produzir obras de um salvo. Eu não posso apenas dizer que tem uma fé salvadora, a fé para ser salvo, e depois disso não agir com nenhum tipo de caridade, de amor, de ajuda para com o meu próximo. Ele fala assim, isso não demonstra que você é um salvo. Então, deu para os irmãos entenderem? Paulo está falando para o não crente, dizendo, olha, você precisa ter fé para ser salvo. E Tiago está falando para o crente já, o salvo, dizendo assim, se você não produzir boas obras, sua fé será em vão. É para o salvo já. Perseverança nas provações. Tiago ensina, isso está em Tiago 1, do 2 ao 4. Tiago ensina a enfrentar as dificuldades com alegria, pois a prova da fé produz maturidade e paciência. É aqui onde ele fala, tendes grande gozo quando passares por muitas provações. Alguns textos trazem tentações, mas a palavra certa é provação, porque ele fala que a provação vai produzir em você crescimento e amadurecimento. O controle da língua, Tiago 3, do 1 ao 12, alerta sobre o grande poder destrutivo da fala e a necessidade de controlar a língua como sinal de maturidade espiritual. Ele diz assim, que sejamos tardios para falar e mais aptos para ouvir, porque ele diz que a língua é muito perigosa, apesar de ser um membro tão pequeno,
pode incendiar, pode matar, pode destruir uma pessoa. A sabedoria divina versus a terrena, Tiago 3, do 13 ao 18, define a verdadeira sabedoria como algo puro, pacífico, cheio de bons frutos, vindo de Deus, contrastando com a sabedoria egoísta. Aqui ele fala a respeito de não sermos pessoas que buscam ter sabedoria com altivez, sempre achando que eu vou ser sábio se eu agir com esperteza, com astúcia, para o meu bem, para sempre me dar bem. Ele falou assim, esse não é um tipo de sabedoria divina, uma sabedoria que vem do alto, mas essa é uma sabedoria terrena, carnal e diabólica, onde tudo que eu faço com a minha astúcia é sempre para o meu próprio benefício, nunca é em favor do outro, nunca é em favor de um número maior, do todo, é sempre egoísta. Cuidado com os necessitados e justiça, Tiago 5, do 1 ao 6. Faz duras críticas aos ricos que exploram os trabalhadores e ignoram os pobres, defendendo a justiça social. Aqui Tiago fala para os ricos, para que eles não venham a defraudar seus trabalhadores, para que eles venham ser justos, para que eles não venham a estar com a sua mente envolvida só com os tesouros da terra e deixando, né, como ele mesmo diz, você está entesourando para o seu próprio fim, para a sua própria ruína, porque o verdadeiro tesouro é aquele que está na glória. E a aparência de piedade. Tiago 1, 27, ele diz, define a religião pura como cuidar de órfãos e viúvas e manter-se incontaminado no mundo. É um chamado à coerência entre o que se crê e como se vive. É bem parecido com a fé e a obra. Ele diz assim, a religião verdadeira é cuidar de órfãos e viúvas, é cuidar dos necessitados, é você mostrar com ação que você é um salvo, é você mostrar com as obras que você é um salvo, né? Se seu irmão está dizendo que está com fome, está com frio, você não deve dizer, vai em paz, que Deus te abençoe, te aqueça e te dê comida. Ele fala, não é isso que Deus espera de um verdadeiro salvo, mas Ele espera que você ajude este irmão, haja com piedade, com caridade e com amor. Agora vamos para a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro é uma mensagem pastoral de encorajamento para cristãos na Ásia Menor que sofria perseguição. O autor, a menção de Pedro como autor da carta está no capítulo 1, versículo 1, e é confirmada pelas muitas semelhanças entre esta carta e os sermões de Pedro, que estão registrados em Atos, no seu capítulo 1 e 20, 2 e 23. Eu não vou ler para vocês, mas eu quero que vocês acompanhem aí na apostila e leiam. Silvano, que também é chamado de Silas, que acompanhara Paulo em sua segunda viagem missionária, serviu de amanuense ou secretário de Pedro, que é aquela pessoa que escreve pelo outro. Então, Pedro dita e Silvano ou Silas é aquele que escrevia. Data 60 a 64 depois de Cristo. O local que Pedro menciona na sua carta, lá no capítulo 5, versículo 13, é Babilônia, um nome simbólico para Roma. E Pedro esteve em Roma durante a sua última década, os seus últimos 10 anos de vida. Ele esteve em Roma pouco antes da perseguição promovida por Nero em romper, lá em 64 depois de Cristo. Pedro foi martirizado por volta de 67 depois de Cristo. Os irmãos sabem, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Os destinatários da carta de Pedro, ele diz que são aos forasteiros dispersos ou estrangeiros. No capítulo 1, versículo 1, tais pessoas eram crentes que, como o antigo Israel, haviam sido espalhados pelo mundo. Os temas principais da carta de Pedro, na sua primeira carta, é esperança na provação. Pedro ensina que o sofrimento é temporário e serve para refinar a fé, comparando ao ouro que é provado pelo fogo. Então, Pedro está numa situação de ter que animar o povo. Então, ele fala assim, eu sei que vocês estão passando por perseguições, mas tente trazer esta prova, este sofrimento, como algo temporário,
como alguém que está sendo refinado, como o ouro e a prata, que são refinados pelo fogo. E isso fazia com que aqueles irmãos perseverassem mesmo na provação. Identidade cristã. Os cristãos são chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, destacando seu valor perante Deus, independente da rejeição social. É muito difícil você fazer parte de uma sociedade que não lhe aceita, e aquilo podia trazer um dano psicológico muito grande para os que estavam sendo perseguidos e rejeitados. Então o apóstolo Pedro escreve a carta trazendo para eles uma identidade cristã, para que o psicológico deles pudessem estar firmes, pudessem estar fortes e não se deixarem abalar por tanta provação e tanta perseguição e tanta rejeição. Então o que ele diz? Vocês não são qualquer pessoa, vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. É o que eu e você devia fazer muitas vezes, hein? Diante das lutas, das perseguições, das acusações, das provações, das rejeições, você procurar ter de forma bastante orgulhosa, um orgulho bom, um orgulho cristão, uma identidade cristã de dizer: o mundo me rejeita porque rejeitou ele primeiro. Então quem eu sou povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real. É você trazer a sua estima para o alto, não deixar que as críticas e as palavras malditas coloquem você para baixo. Mas siga o exemplo de Pedro e diga: eu tenho uma identidade cristã. Eu sou uma geração eleita. Eu sou um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa. Conduta no mundo. A carta instrui sobre a submissão às autoridades civis, respeito no ambiente de trabalho e comportamento ético no lar, para que o bom testemunho refute falsas acusações. Muitos cristãos sofriam acusações falsas e o apóstolo Pedro está dizendo aqui: fiquem firmes, não deem motivos, respeitem as autoridades, porque é muito melhor que você seja acusado falsamente do que você ter dado ocasião ao erro e então ser acusado justamente. Exemplo de Cristo. Jesus é apresentado como exemplo supremo de sofrimento inocente que não revidou, mas confiou em Deus. Viu só? Jesus é o nosso exemplo. E o apóstolo quer deixar claro que nós devemos sempre nos espelhar em Cristo. Se Cristo padeceu, nós também vamos padecer. Se ele foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Se ele foi caluniado, injuriado e até morto, tudo isso também pode acontecer conosco e devemos ter isso como algo de grande honra. Firmeza espiritual. Pedro alerta sobre o diabo, descrito como um leão que ruge, incentivando a vigilância e a união da comunidade. É isso mesmo. Ele fala sobre orgulho, ele fala sobre a humildade, ele fala sobre diversas coisas importantes e diz: cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar. A carta funciona como um manual para viver com alegria e integridade em tempos difíceis, focando na herança eterna. É isso mesmo. É um manual dizendo assim: vocês estão passando por tempos difíceis, né? Perseguições, lutas, mas fiquem firmes, porque a herança de vocês, mantendo foco na herança eterna que vocês irão receber. E a segunda carta de Pedro diz o seguinte: a segunda carta de Pedro é um alerta final do apóstolo, focando em combater falsos ensinamentos internos e promover o crescimento espiritual na fé, antecipando a segunda vinda de Cristo. Escrita como um testamento, enfatiza a firmeza doutrinária, a santidade e o estudo das Escrituras diante do perigo da apostasia. A segunda carta de Pedro é lindíssima. Você não leu ainda, leia. E ele traz todo esse alerta com relação aos falsos ensinos, às heresias, mas também sobre a volta de Jesus. Local e data. Embora o texto não mencione o local, a tradição cristã indica que Pedro estava na capital do Império Romano, enfrentando prisão pouco antes do seu martírio. Quanto à data, a maioria dos estudiosos situa a redação entre os anos 64 e 68.
Os destinatários, na saudação inicial, 2 Pedro 1:1, Pedro se dirige aos que conosco alcançarem fé igualmente preciosa, ou seja, isso indica uma mensagem aberta. Isso indica que a mensagem é destinada a todos os cristãos que compartilham a mesma fé em Jesus Cristo. O próprio autor afirma, no capítulo 3, versículo 1, que aquela era a sua segunda carta que escrevia. Que aquela era a segunda carta que escrevia a eles. Por isso, a maioria dos estudiosos entende que os destinatários originais são os mesmos da primeira carta. Cristãos, em sua maioria gentios convertidos, residentes em 5 regiões da Ásia Menor: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os temas principais da segunda carta de Pedro são crescimento e virtude, está na capítulo 1. Pedro incentiva os fiéis a desenvolver virtudes como fé, conhecimento, domínio próprio e amor, tornando-se participantes da natureza divina, para confirmarem sua vocação. Ele afirma ou reafirma a autoridade de seu testemunho apostólico e das Escrituras. E eu quero que você leia, tá bom? Ameaça dos falsos mestres. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Quero que você leia. O apóstolo adverte severamente contra líderes hereges dentro da comunidade, descrevendo-os como imorais e gananciosos que negam a Cristo e desviam os crentes. E no 3 é a segunda vinda e o fim. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro afirma que Jesus voltará para julgar o mundo com fogo e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Ele explica que a demora é por paciência de Deus, dando tempo ao arrependimento e insta os cristãos a viver em santidade. É tão lindo esse texto de Pedro, onde ele fala, é um tanto apocalíptico, né? Falando sobre a renovação da terra pelo fogo e os novos céus e a nova terra. E os irmãos vão entender que aqui ele mostra que mesmo que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e que a demora dele é por causa da paciência, do seu amor, porque ele não quer que ninguém se perca, é maravilhoso ter esse entendimento. Eu sou uma das que agradeço ao Senhor todos os dias por ele não ter voltado antes de eu aceitá-lo como Salvador. Em resumo, é uma carta para a firmeza espiritual, incentivando o cristão a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, que coisa mais linda! Vamos encerrar com as outras 3 cartas de João e então na próxima aula a gente fecha em Apocalipse? Combinado? Primeira epístola de João. A primeira carta de João é um texto pastoral e apologético que enfatiza a encarnação real de Jesus Cristo, o amor fraterno e a certeza da salvação. Escrita pelo apóstolo João para combater heresias como gnosticismo, docetismo, que negavam a humanidade de Jesus, a carta destaca que a primeira fé exige amar, que a verdadeira fé exige amar uns aos outros, viver na luz e seguir os mandamentos de Deus. O autor é o apóstolo João, que foi uma destacada figura do Novo Testamento. Ele e seu irmão Tiago foram chamados de filhos do trovão, indicando que eram dotados de muita energia. E aqui tem uns textos bíblicos que eu quero que vocês leiam, não vai mais dar tempo eu ler, mas por favor, leia a sua apostila e acesse os textos bíblicos. Seja curioso, seja questionador. Marcos 9:38 diz que eles eram intolerantes. Lucas 9:54 diz que eles eram vingativos. Marcos 10, do 35 ao 37, mostra que eles eram ambiciosos por posição. E o local e a data da escrita é Éfeso, no ano 90 depois de Cristo. Os destinatários são diferentes das cartas de Paulo. A primeira carta de João não possui um destinatário específico na saudação. Ela foi escrita para uma ou várias comunidades cristãs na região de Éfeso. Por isso que essa carta de João entra como epístola geral, porque ela não possui um destinatário específico, mas ela é aberta para várias comunidades cristãs. Os temas principais são encarnação real,
João enfatiza que Jesus veio em carne e osso, sendo uma experiência vivida pelos apóstolos que o viram e o tocaram. Isso é muito importante, ele dá testemunho e ele diz daqueles que viram e tocaram na glória. Deus é luz e amor. João ensina que andar na luz significa viver em obediência e verdade, enquanto o amor é a marca do cristão. A frase icônica, Deus é amor, 1 João 4,8, fundamenta a vida comunitária e a ação do amor ao próximo. Então, João quer deixar bem claro que se nós somos de Deus e Deus é amor, então nós temos que viver em amor uns com os outros. O segundo, o teste do verdadeiro crente. A carta estabelece critérios para o conhecimento de Deus, obedecer aos seus mandamentos, amar aos irmãos e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esses são os critérios para o conhecimento de Deus. É obedecer os mandamentos, amar meus irmãos e crer que Jesus é o Filho de Deus. Combate às heresias. A carta combate a falsa doutrina que separava Jesus histórico do Cristo divino, o Jesus histórico do Cristo divino, negando a importância da sua morte na cruz. Ela também alerta contra os anticristos, falsos mestres que dividiam a igreja. Então, ele vai combatendo essas heresias, mostrando que não havia um Jesus humano e um Jesus divino, dois seres separados. E aí ele mostra que Jesus era plenamente homem, em carne e osso, e plenamente divino, na sua natureza divina. Certeza da salvação. João escreve para que os crentes saibam com segurança que têm a vida eterna. O tom da carta é amorosa, ele chama os leitores de filhinhos, enquanto de forma direta estabelece um claro contraste entre luz e trevas, certo e errado. É uma carta pequena, vale a pena você ler. Segunda carta de João. A segunda carta de João é um breve alerta do apóstolo, identificado como o ancião, a uma igreja local, onde ele denomina de a senhora eleita, sobre a importância de equilibrar o amor cristão com a verdade doutrinária. Ele adverte contra falsos mestres que negam a encarnação de Jesus e instrui a não recebê-los, protegendo a fé. Veja que ele continua batendo na mesma tecla desses falsos ensinos que negam Jesus encarnado. Local e data são os mesmos da primeira carta de João e os principais temas são verdade e amor. João enfatiza que o verdadeiro amor cristão deve estar fundamentado na verdade da doutrina de Jesus Cristo. O amor não pode estar separado da doutrina, nem a doutrina separada do amor, mas um é o fundamento do outro. Os falsos mestres ou anticristos, o foco é combater os enganadores que viajavam espalhando heresias, especificamente negando que Jesus veio em carne e osso, uma crença comum na época, como no gnosticismo. Então, logo no comecinho do evangelho, João já deixa claro que o verbo se fez carne e em suas cartas ele continua batendo na mesma tecla para livrar a igreja desse pensamento terrível. Hospitalidade limitada. João instrui os fiéis a não hospedarem nem saudar falsos mestres em suas casas ou igrejas. Pois isso seria ser cúmplice de suas obras más. Veja que a intenção de João não era que as pessoas odiassem umas às outras. Ao contrário, ele fala muito sobre o amor ao próximo. A intenção de João é evitar que as pessoas se contaminassem com estes falsos mestres, que eles não queriam ajudar as pessoas, eles queriam matar a fé delas. Mandamento do amor. Relembra que o maior mandamento é andar no amor e na obediência aos mandamentos de Deus. E agora a gente encerra com a terceira carta de João.
A terceira carta de João é um bilhete pastoral curto, focado na hospitalidade e no caráter, escrito pelo presbítero, que provavelmente é o mesmo apóstolo João, ao seu amigo Gaio. A carta elogia a fidelidade de Gaio em apoiar missionários itinerantes, repreende a soberba de Diótrefes, que se recusa a acolher os irmãos e agia com malícia, e exalta o bom testemunho de Demétrio. Os temas principais é o elogio a Gaio, que vai do versículo 1 ao 8. João se alegra porque Gaio anda na verdade e demonstra amor prático ao acolher irmãos e estranhos na fé. Ele enfatiza que apoiar esses missionários é ser cooperador da verdade. João chama-o de amado e deseja sua prosperidade física e espiritual. É um texto tão lindo, né? Leia aí na sua Bíblia. É um dos textos utilizados até em aniversários. Quero que te vá bem, meu amado. Tanto assim, o seu corpo físico como a sua alma. É muito lindo essa forma como João elogia a Gaio pelo seu trabalho de apoiar, acolher os irmãos. Aviso sobre Diótrefes. Versículo 9 ao 10, um líder local que por ambição e desejo de ser o primeiro, não recebia os apóstolos, espalhava difamações e expulsava da igreja quem quisesse ajudar os irmãos. Olha a que ponto se chegou um indivíduo dentro da igreja, hein? Dentro do cristianismo, achando que ele era o dono da igreja. Isso acontece tanto hoje em dia, não é? Mas o Senhor deixou registrado sobre Diótrefes. E a luta que João passou com ele, para que eu e você saiba que não estamos isentos de passar por situações semelhantes, mas que aquele que é o dono da obra, que é o dono da igreja, este sim é a quem nós devemos temer e é onde cada um irá pedir contas. O exemplo de Demétrio, versículo 11 ao 12, recomendado como modelo de conduta, com bom testemunho de todos e da própria verdade. Os temas atuais, ele aborda conflitos de liderança, como eu disse, a necessidade de apoiar a obra missionária, olha só, e a importância da integridade e do amor prático dentro da igreja. Pense numa carta atual. É exatamente isso. É a menor carta do Novo Testamento, focada em relações pessoais e na verdade do Evangelho. Ela serve como lembrete para que os cristãos pratiquem a hospitalidade e a bondade com aqueles que servem ao Senhor, evitando a soberba. E agora sim, na próxima aula, nós vamos fechar com Judas e o livro de Apocalipse. Está aqui, revelação ao mistério. E aí nós pegamos Judas e já encaixamos com Apocalipse para fecharmos a nossa matéria de epístolas gerais. Se ficou alguma dúvida, por favor, escreva aí nos comentários, participe, seja curioso, pesquise, investigue, questione. E eu tenho certeza que você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque quem aprende, cresce. Que Deus abençoe você e até a próxima aula.